Sabe quando a gente acorda no meio da noite com o coração saindo pela boca, depois de um pesadelo daqueles bem reais? Pois é, isso acontece com todo mundo. E sempre fica aquela pulga atrás da orelha. O que será que isso tudo quer dizer? Será que são só um monte de imagens malucas que a nossa cabeça cria? Ou eles podem, de alguma forma, ter um significado mais profundo sobre a nossa vida, sobre o que a gente está sentindo? É exatamente isso que a gente vai tentar entender agora. Bom, para a gente começar a desembolar esse mistério, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e falar do pioneiro da psicanálise, o Sigmund Freud. Foi ele que lançou a ideia de que os sonhos, e claro, os pesadelos também, não são acidentes. Eles são, na verdade, uma espécie de janela para nossa mente. No famoso livro dele, A Interpretação dos Sonhos, o Freud basicamente defendeu essa ideia que, na época, era super revolucionária. Que cada pedacinho de um sonho, não importa o quão bizarro ele seja, pode ser decifrado. E é essa base que a gente vai usar aqui. E olha que interessante, o Freud dividia esses sonhos em dois tipos. De um lado, tem os sonhos pessoais, que são únicos para cada um, refletindo os nossos medos e traumas particulares. Do outro, existem os sonhos gerais, que são aqueles bem comuns que quase todo mundo tem. É nesses que a gente vai focar, porque eles falam muito sobre os nossos medos mais básicos, mais primitivos mesmo. Vamos começar com um verdadeiro clássico, né? Aquele pesadelo de estar caindo ou se afogando. É a pura e simples sensação de perder totalmente o controle. Nossa, a sensação é horrível, não é? Aquele frio na barriga de uma queda que parece não ter fim, ou o desespero de lutar por ar e não conseguir chegar na superfície. É uma angústia que parece muito real ali, no meio do sonho. Tá, mas o que isso significa na prática? Pela interpretação freudiana, sonhar com queda ou afogamento é um reflexo direto de que a gente está passando por muito estresse. É como se toda a ansiedade da vida real, de lidar com situações difíceis, se transformasse nesse medo de perder o controle. Agora, um outro pesadelo que, nossa, aposto que muita gente já teve, ser perseguido, é o chamado pesadelo do confronto. A cena é sempre a mesma. A pessoa tenta correr com todas as forças, mas parece que os pés estão presos no chão, sabe? Tudo em câmera lenta. E enquanto isso, alguma coisa ou alguém desconhecido vai chegando cada vez mais perto. Dá uma frustração, um medo, é intenso. E a ligação com a vida real aqui é fortíssima. Esse pesadelo é basicamente a resposta do corpo a um sentimento de fuga, principalmente quando a gente está evitando encarar um problema ou um medo muito grande. E o jeito que a gente reage no sonho, se a gente luta, se esconde ou paralisa, geralmente diz muito sobre como lidamos com os problemas de verdade. Bom, agora vamos para um que é particularmente angustiante, o do grito silencioso. É o pesadelo que representa a impotência. Imagina só a cena. A pessoa está numa situação de perigo, precisa muito gritar por ajuda, abre a boca com toda a força e não sai som nenhum. É uma sensação horrível de estar preso dentro do próprio corpo. O grito silencioso é um símbolo muito claro de impotência. Ele aparece quando a gente se sente incapaz de se expressar em alguma situação da vida, como, por exemplo, não conseguir se posicionar contra uma injustiça no trabalho por medo de perder o emprego. Ok, mudando um pouco o cenário, vamos para um sonho que mistura vergonha com ansiedade. Estar sem roupa em público. O pesadelo da vulnerabilidade. E aqui, o interessante é que o significado depende totalmente de como a pessoa se sente no sonho. Se ela sente muita vergonha, isso pode indicar insegurança, medo de que algum segredo seja revelado. Mas, se a pessoa não está nem aí, se ela se sente indiferente, o sonho pode, na verdade, indicar autoconfiança, aquela sensação de não ter nada a esconder. Agora a gente entra numa categoria final que meio que agrupa vários pesadelos ligados à ansiedade, ao medo da perda, à dor e à sensação de estar encurralado. Essa categoria tem várias caras. Por exemplo, sonhar que está preso pode ser um reflexo da pressão que a gente sente das obrigações do dia a dia. Já sonhar que alguém que a gente ama morre ou que a gente se machuca, geralmente simboliza um medo profundo de perder essa pessoa ou um sentimento de impotência. E o mais curioso de todos, sonhar com a própria morte. Ao contrário do que parece, isso pode significar que uma grande mudança está acontecendo na vida e existe um desejo de recomeçar. Então, no fim das contas, qual é a grande conclusão disso tudo? É que os pesadelos muitas vezes funcionam como um sistema de alerta. Um alerta simbólico, claro. Eles refletem o nosso estresse, os nossos medos e as ansiedades que a gente ainda não resolveu, dando um sinal de que, olha, tem alguma coisa aí que precisa de atenção. Então, se os pesadelos são esse tipo de sinal, fica a pergunta para a gente pensar. Depois de ouvir tudo isso, o que será que os pesadelos de cada um de nós estão tentando dizer?